Boa tarde a você que acompanha a TV Câmara. Estamos no ar com o Clipe Eletrônico, sempre ao vivo. A gente vai discutir hoje um assunto super bacana, importante para a cidade. Assunto que certamente estará na campanha eleitoral da prefeitura ou dos vereadores, enfim. Rolezinhos. Você que está em casa pode participar. 3396-4944. 3396-4944. Ligue, mande a sua pergunta. Em função da legislação eleitoral, como vocês sabem, nós não temos vereadores comentando o noticiário do dia, discutindo os problemas da cidade, nem vereadores e nem candidatos a vereadores discutindo as questões da cidade de São Paulo. Eu queria agradecer de antemão, a gente vai falar sobre o jovem, sobre o espaço público, sobre participação popular, sobre alternativas que existem de lazer, de inclusão na periferia. A gente vai discutir essa questão da apropriação do espaço público, da sensação de pertencimento à cidade como urbe, como espaço efetivamente de convivência. Tudo isso no programa de hoje. Está conosco o Rodrigo Prando, que é professor de Sociologia do Mackenzie. Rodrigo já é habituê aqui na TV Câmara. Boa tarde, é um prazer tê-lo conosco, meu querido. Boa tarde, prazer estar aqui novamente. Tudo legal? Tudo tranquilo, vamos debater, muito bom. Também o Antônio Pinto, que é diretor de responsabilidade social da SP Tours. Antônio, mais uma vez, obrigado pela atenção com a TV Câmara. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, público da TV Câmara. E o Darlan Mendes, presidente da Associação Rolezinho, a Voz do Brasil. Antes do programa entrar no ar, bati um papo aqui com o Darlan. Darlan, quantas pessoas vocês representam? A gente representa em média 35 mil pessoas em toda a cidade de São Paulo. Boa tarde a todos. É um prazer tê-lo conosco, meu caro. Prazer é todo nosso. Estar aqui representando o movimento do Rolezinho e mostrar um pouquinho das coisas boas que acontecem nos rolezinhos. Vamos mostrar um pouquinho das coisas boas que acontecem nos rolezinhos. Vamos discutir o rolezinho como conceito e vamos discutir principalmente que voz é essa que o jovem faz com que emerja como um tema sobre o qual a cidade deve se debruçar. Professor de Sociologia, Rodrigo Prando, do Mackenzie. No conceito do rolezinho, evoca-se a cidadania em última instância? Penso que sim. E, sobretudo, porque a ideia aí é do deslocamento, né, de jovens, não só de jovens, mas de todos aqueles que fazem parte da cidade poder ocupar o espaço público, né? Então, o rolezinho não é tão novo quanto se imagina, né? O que talvez traga uma novidade, sobretudo, é a questão das redes sociais, que faz com que eles se espraiem muito e o contato seja muito rápido, né, em tempo real, mas sem dúvida nenhuma que é uma questão de cidadania, que é a apropriação do espaço público da cidade, ou como você bem colocou há pouco, da urbe, pelo cidadão. Legal. Antônio, meu querido, preconceito, veto ao rolezinho, aquela coisa de proibir o consagrou. E aí, como é que a gente deve lidar com essa questão de os jovens querem mais espaço na ordem do dia da cidadania que pode representá-los? Eu acho que o primeiro aspecto importante para a gente ressaltar é uma cidade que se construiu não para todos os paulistanos. Quer dizer, é uma cidade que privilegia o espaço cultural e o espaço de lazer público na região central da cidade e detrimento de milhares e milhares de jovens que estão nas periferias, que estão no entorno da cidade com alternativa zero de lazer. Muitas vezes, se é tão difícil já ter espaço de cultura, muitas vezes casas de cultura, biblioteca, teatros, o espaço de lazer então é zero. Importante lembrar que espaço de lazer na região do centro, na classe média, é preenchida por clubes particulares, por salões de festa dos prédios, por parques e praças bastante concentrados na região central e cuja quantidade vai ficando cada vez mais rara na periferia. Pensar em cidade de Tiradentes, com mais de 300, 400 mil habitantes, e muitas vezes você anda quilômetros e quilômetros, sem que haja um espaço de lazer, um espaço para festa, uma alternativa para esse jovem, acaba resultando nessa panela de pressão que é a cidade de São Paulo. Panela de pressão, bom termo do Antônio Pinto, diretor de responsabilidade social da SP Tours. O Darlan Mendes, que é da Associação Rolezinho, a Voz do Brasil, está aqui conosco. No meu tempo, quando a gente usava uma gíria com 14, 15 anos, eu e o professor Rodrigo temos mais ou menos a mesma idade, mas a gente não vai entregar aqui. A gente falava assim, qual é a sua? Qual é a desse movimento? Qual é o pleito? O que vocês efetivamente querem sensibilizar nessa queda de braço com a sociedade de São Paulo? Bom, nessa queda de braço, onde saímos vitoriosos e estamos saindo em todas as lutas que tivemos, graças a Deus, nós vencemos primeiro o preconceito. O preconceito que é gigantesco.
Porque o jovem é do rolezinho, ele faz o rolezinho, ele foi marginalizado. Ele foi marginalizado, inclusive, pela imprensa de todo o país. Ele foi marginalizado por muitos políticos, né? Agora que está os anos de eleições mesmo, a época de eleição, tem um monte de político, um monte de vereadores se intitulando como o cara do rolezinho. E, na verdade, não tem isso não, viu? Porque o que aconteceu? O nosso movimento ele foi independente. Ele é apartidário. O nosso é apartidário. Temos, sim, claro, algumas preferências ou posições, ou eu, Darlan Mendes, presidente da Associação Rolezinho, admiro muito a valorização do prefeito Fernando Haddad. Para mim, ele foi um cara que fez uma coisa e teve olhar solidário que o restante do governo não teria. Marginalizou o rolezinho. Quando começou os rolezinhos, efetivamente, com expressão de público grande por causa das redes sociais, em dezembro de 2013. Era algo que ninguém conseguia controlar, ninguém sabia como controlar. Até então, era um movimento desconhecido. Então não tem como você vetar algo se você não tem soluções. Acho que para todo problema você tem que ter saídas. E foi essas saídas que há quase 2 anos e meio aí, o Toninho, quando era ex-secretário de Igualdade Racial, vem pleiteando o projeto, era como secretário, agora está como diretor na São Paulo Turismo, que inclusive foi um pedido nosso ao prefeito que ele continuasse com o projeto quando teve a troca de secretários, né? E o jovem da periferia que é isso, ele quer poder chegar num parque da Zona Sul, um parque da Zona Oeste e poder usufruir disso. Por exemplo, é um preconceito lascado. A gente foi fazer uma atividade no Ibirapuera, em 28 de fevereiro, uma ONG chamada Amigos do Ibirapuera, sentou ali em nós, né? Falou mal, mas aí depois os caras entenderam a realidade, né? No último evento nosso então, de... Mas isso aí que você está citando, Darlan, Toninho, só para que vocês que estão em casa saibam, é esse cara aqui que a gente chamou de Antônio Pinto, diretor de responsabilidade social da SP Tours. Como você quebrou o nosso protocolo e não há nenhum problema nisso, fica doravante chamar apenas de Toninho durante o resto do programa. Mas vamos lá. Eu acho que você tocou num ponto, Darlan, que é o mais legal de toda essa história, que é a percepção, professor Rodrigo, que as pessoas têm de que o Ibirapuera é de quem mora do lado do Ibirapuera, de que o Parque da Aclimação é de quem mora do lado da Aclimação, de que o Parque do Carmo é de quem mora do entorno do parque. Como se houvesse um ou outro parque na cidade de São Paulo que fosse, entre aspas, subprivatizado, Toninho, para uma comunidade. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que esse é o momento de debate de para quem que serve a cidade. Quem são os proprietários da cidade? Na verdade, nós temos uma tradição de 400 e 500 anos de privatismo do espaço público, em que parte da sociedade sempre ficou aleijada de participação, de possibilidades. Esse mesmo efeito nós temos quando a gente fala do Teatro Municipal, esse mesmo efeito nós temos quando falamos de Autódromo de Interlagos. Aliás, eu vi uma calorosa quando o prefeito de São Paulo propôs que o Autódromo de Interlagos fosse um espaço também ocupado para regularizar, para tentar organizar uma outra febre na cidade, que é a febre dos chamados pancadões ou dos fluxos. E houve uma gritaria de alguns que se consideravam proprietários daquele espaço público, contrário à utilização daquele espaço público. Então, eu acho que é momento da cidade se repensar. Quem é a cidade? As pessoas agora estão reencontrando com seu próprio público, com a sua própria população, com parte dos 11 milhões que compõem, e muitas vezes tem um estranhamento. Né? O estranhamento de enxergar aquele que era invisível. Né? Esse invisível ocupou aquele direito que é previsto na Constituição, que é o direito de ir, de vir, de estar, de cultuar, e eu acho que nós vamos ter que aprender, ambas as partes, a lidar com essa nova realidade. Bom, eu vou pegar essa ideia do estranhamento e vou trabalhar sociologicamente em cima dela, né? Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho. São Paulo é uma cidade muito grande, né? Então, embora a gente tenha cidades menores, de menor porte, médio porte, eu que sou do interior do estado de São Paulo, um jovem do interior, estudante de escola pública, morava na periferia como eu, conhecia toda a cidade de São Carlos. É muito difícil um jovem de qualquer região de São Paulo conhecer toda São Paulo. Porque é muito grande, né? Quer dizer, você viaja, você passa de avião por cima, você vê que aquilo não termina nunca. Então tem essa questão muitas vezes de quem morar do lado do parque, achar que o parque é dele, mas também a gente tem uma ideia de muito bairro em São Paulo. A gente tem assim, olha, eu vou no cabeleireiro no bairro, eu vou no barbeiro do bairro, eu vou no supermercado do bairro, na farmácia do bairro, e eu saio muito pouco, que é o deslocamento. Agora, claro que isso não pode ser um elemento impeditivo de você tornar aquele espaço público privatizado. Inclusive como algumas ruas em regiões de São Paulo são fechadas.
que sou absolutamente contrário. Eu sei que isso aqui é um debate para outro programa. Agora, com relação ao estranhamento, eu quero compartilhar aqui com os dois duas experiências que eu só tive quando eu saí do Brasil em 2 ocasiões, não é? Uma delas, eu estava na Espanha, a trabalho, fazer uma conferência na Espanha, numa universidade de Salamanca. Estava eu e alguns colegas, professores universitários, depois da conferência nós saímos e fomos a um bar, que na verdade eram os estábulos que na Idade Média se guardavam os cavalos lá na Universidade de Salamanca. E nós estávamos tomando uma cerveja, alguém tomando um vinho, e estavam os garis limpando a rua. Quando deu meio-dia, os garis tiraram o colete de sinalização para não serem atropelados, colocaram os carrinhos e entraram no mesmo lugar, na mesa do lado, lavaram as mãos, pediram a mesma cerveja e o mesmo prato de comida. Isso é um. E eu já fiquei sociologicamente espantado e estranhando, porque no Brasil isso não acontece. Segundo, eu estava nos Estados Unidos, numa rede de cafeteria que aqui é muito famosa, frequentada pela classe média, média alta, mas lá, e aí do meu lado sentou um morador de rua, né, com uma roupa que não cheirava bem, mas ele sentou do meu lado, pegou um café, abriu o jornal e leu. Em nenhuma situação, nem na Espanha, nem nos Estados Unidos, não houve ninguém que fosse lá incomodar um segurança. Por quê? Porque essas sociedades não têm uma diferença de renda tão extrema como nós temos. E as pessoas podem conviver. Então, esse estranhamento que o Paulo falou é algo que sociologicamente e antropologicamente é aquilo que você estranha porque ele é o diferente, eu não fui habituado. Quando você tem um mundinho, seja num condomínio fechado, seja apenas na sua rua, na periferia, seja em qualquer lugar, você não tem uma visão daquilo que é o todo da sua sociedade. Então você estranha muitas vezes, como aqui falou você, porque as pessoas nem sabem o que está acontecendo. Verdade. Vê uma pessoa, ele acha que o espaço é dele, estranhou, vê a pessoa que se veste de maneira diferente, porque a gente ainda muitas vezes estigmatiza pela roupa e pela atitude. Você que está em casa, nos acompanhando, você que é pai, você que é mãe, avô, avó, ligue e dê a sua opinião. Como é que é essa questão onde os seus filhos se divertem? É no shopping center? É no Cinemark? É na balada paga que não é acessível a todo mundo? Como é que é isso? Que espaços públicos devem ser pensados do ponto de vista da política de inclusão de cultura para a formação da cidade? Eu acho que foi muito interessante esses exemplos que ele trouxe, Darlan. Queria que você falasse a respeito, em especial dessa questão de Salamanca que ele citou, que é o oposto do que aconteceu com você no Parque do Ibirapuera. Não só no Parque do Ibirapuera, como os shoppings da capital começou a vetar a entrada de menores de 18 anos. Né? Por exemplo, eu não entendo como na última atividade nossa, do dia 20, na última atividade nossa, dia 26, né, Tony? 26. Dia 26 agora, foi realizada 2 atividades, uma em Guaianazes e outra no Grajaú. Na sexta-feira, no final do dia, a terceira promotora de habitação e urbanismo, Camila Mansur, mandou uma notificação para São Paulo Turismo vetando a atividade. Estando tudo dentro da lei, com todos os órgãos, o prefeito falou, faça a atividade. E o evento foi realizado. Ou seja, aí eu volto um pouco atrás. Eu queria um Ministério Público para cobrir, sabe o quê? Para cobrar os acordos que a Associação de Lojistas de Shopping Center fez conosco, que era realizar ações sociais nas nossas atividades. Eu queria ver que o Ministério Público, estadual também, fizesse o fechamento dos shoppings que não têm alvará de funcionamento e que não têm licença da prefeitura de forma alguma, como Aricanduva, Center Norte, Bourbon e mais de 12 shoppings na cidade de São Paulo. Quer dizer, o jovem não pode entrar lá, mas o cara o shopping pode funcionar sem alvará de funcionamento. Então não pode, não tem alvará nem liminar, então não pode mesmo. Já dizia o ex-presidente, a lei, ora a lei, né? Aqui Verdade. No Brasil, numa coisa que foi anedoticamente associada como a lei que vale para Chico, Toninho, nem sempre vale para Francisco. Mas nós vamos fazer valer, porque agora nós vamos pegar pesado na All Shop e com a promotora Camila Mansur, cobrando nossos direitos e que sejam cumpridas todas essas obrigações, porque não pode continuar assim. O jovem da periferia vai ser vetado, vai ser barrado, querem fazer o quê? Uma muralha da China para vetar eles para não poder ir para a Zona Sul. E o mais engraçado é o seguinte, né, Toninho, que se o jovem não chegar num grupo, que as pessoas usam um termo que eu abomino, que é bando, que eu acho lamentável, por si só está corrompida qualquer cobertura
quando você usa o termo bando para se associar a um grupo de pessoas que chega a um shopping center. Mas isso é uma questão ideologizada e que a gente também pode discutir. Se eu e o Darlan, nós combinamos que nós vamos chegar nós 4 vamos chegar por uma porta, vocês 4 vão chegar por outra e outros 4 vão chegar por outra, a gente se encontra lá dentro, o shopping também toma um drible. Agora, nós não estamos ensinando aqui ninguém a driblar o shopping, Claro. mas a questão central é a seguinte: que medo é esse da aglomeração, da consciência pública de quem deu os braços por algum tipo de causa? Na verdade, o medo muitas vezes não é da aglomeração, muitas vezes o medo é do diferente, né? Porque possivelmente se um grupo de pessoas holandesas nórdicas chegarem em grupo, 20, 30 pessoas, um time de vôlei da Suíça entrar em algum shopping, provavelmente eles não terão o mesmo tratamento, o mesmo estranhamento. No entanto, jovens, pobres, visivelmente pobres de periferia, provoca uma comoção do sistema de segurança, do shopping e tal. E nós temos histórias bastante exemplares na história do Brasil. Há mais ou menos 25 anos atrás, o Darlan estava vivo, uma cantora norte-americana negra, americana, em show no Brasil, foi jogada ao chão e revistada num dos principais shoppings de São Paulo. E ao se perguntar por que os seguranças fizeram isso, o argumento é que ela parecia travesti ao olhar deles, como se o fato de um travesti então, assim, nós Quer temos dizer, pior ainda. a resposta Quanto mais vocês vão trazendo exemplos, pior vai fica a situação. piorando, vai piorando. Então, assim, nós precisamos ter uma cidade que aprenda a lidar com diversidade. Precisamos de uma cidade que não estranhe negros, que não estranhe pobres, que não estranhe mulheres. Uma cidade que faça reflexão sobre o uso do que é o espaço público e do equipamento público. E que não faça distinções. Eu, por exemplo, tenho visto a grande mídia, por exemplo, fazer matérias sobre pancadão, sobre funk, sobre uma série de coisas, com uma série de vulnerabilidades que são reais e que existem de fato. No entanto, essas vulnerabilidades não estão só nas festas das periferias. O professor aqui sabe o que é a porta do Mackenzie, eu moro ali ao lado, na quarta, na quinta e na sexta, ou a porta da PUC, ou de qualquer grande universidade de São Paulo. A gente sabe o que significa os grandes eventos da cidade de São Paulo, de Ioga e tal. A presença forte do alcoolismo, a presença forte do consumo de droga é uma reflexão que a sociedade precisa fazer como um todo e não utilizar esse instrumento dessa discussão para simplesmente blindar o preconceito. Na verdade, esse problema do alcoolismo, o problema da presença da droga e tal, é um problema que a sociedade precisa refletir sobre a sua juventude, independente de classe social, independente de região da cidade. Igual, Toninho, a gente vê falando sempre da periferia, né? Por que a gente não vê falar do Tomorrowland? Por que a gente não ouve falar do Lollapalooza? Agora eu sei por quê. Porque as grandes mídias que fazem divulgação dele. Né? Então isso é legal, o negócio da periferia pode. Eu desafio qualquer um em uma dessas grandes atividades, de outras casas de show mesmo, e vai averiguar isso. Por exemplo, a gente descobriu um problema de rolezinhos não oficiais na cidade de São Paulo, no Parque do Ibirapuera, que estava causando um grande transtorno na cidade, que estava sendo influenciado por casas noturnas de São Paulo, casas noturnas tradicionais. Inclusive está nos autos com o promotor da Infância e Juventude. Darlan, é muito interessante isso que vocês estão colocando aqui à mesa, no debate, porque a impressão que a gente tem é que quando a gente está falando da periferia, a gente está falando de uma outra cidade, que não a cidade de São Paulo. Sim, a muralha, né, no caso. A muralha que você se referiu há pouco. Quando você fala nesse termo da periferia, a periferia parece ser um lugar alijado, para reproduzir a palavra usada pelo Toninho aqui, alijado do fluxo do direito à cidadania pelo prisma da convivência. E existem bons exemplos. A gente teve, por exemplo, a Cooperifa. Faz um belo trabalho. A gente trouxe o Sarau. Né? A gente tem bons exemplos de rodas de conversas em que os jovens se reúnem, leem lá, ouve um rap, explica-se a letra do rap, discute a letra do rap. Isso é muito bacana. Agora, esse recorte aqui, o Toninho se referiu, ele é procedente. Vejam só, a Larissa Vitoriano, nossa produtora, separou separou algumas notícias aqui. Vou ler só as manchetes para vocês. Adolescentes engravidam em bailes funk dominado pelo tráfico em São Paulo. Essa notícia é do dia 2 de setembro do ano passado.
Adolescentes engravidam em bailes funk dominado pelo tráfico em São Paulo. E a segunda, que eu tinha separado aqui Zona Leste de São Paulo teve ao menos 24 assassinatos em bailes funks em 2015. Uma é do Jornal da Globo, a outra é do SPTV. Agora, nisso não existe uma predisposição de falar só da questão da imprensa. Existe uma predisposição de falar que o recorte quase sempre é homogêneo, no sentido de caracterizar esse preconceito a que vocês se referem. Sim, inclusive ao preconceito. Jovens de 12, 13, 14 anos engravidam em baile funk. Isso é fato e é verdade. Mas é uma verdade que não é uma responsabilidade apenas do poder público. São dos pais. Não adianta os pais... Por que uma criança de 12, 13, 14 anos está num baile funk? Varando à noite. É uma responsabilidade da família. Eu acho que isso é uma falta de planejamento ali, de estrutura, é uma falta de estrutura familiar que leva a isso a acontecer. Existe sim. Trabalhamos também nessa causa do combate à DST e AIDS. É uma ação nossa do Rolezinho. Eu recebi um prêmio em outubro do ano passado do Unicef, da Secretaria de Saúde, como padrinho da campanha Viva Melhor Sabendo Jovem, que é uma campanha que combate o índice de DST e AIDS e influencia os jovens a usar o preservativo, a importância de fazer os testes e nas atividades nossas. Por exemplo, no Parque do Ibirapuera, em 28 de fevereiro, nós realizamos 300 testes rápidos de HIV. Nenhum deu positivo, graças a Deus. E quer dizer, nós realizamos mais testes nessa atividade nossa do que os CTAs, que são o Centro de Testagem e Acolhimento dos bairros, realizam num semestre. Então, quer dizer, fora isso, o lança-perfume mesmo. O lança-perfume tem matado centenas de jovens. Veio a público na imprensa do Brasil depois da nossa campanha. Nós criamos uma campanha chamada Lança Mata, que também alerta sobre os riscos dessa droga. Tem aqui tramitando na Câmara dos Vereadores um projeto de lei que nós criamos, mas está estacionado também, não deu andamento, voltou em primeira instância, foi aprovado, que proíbe a venda dos componentes químicos, tais como solução de bateria, anti-respingo de solda, solventes de tinta. Então, quer dizer, o menor vai lá e compra. Então, é uma droga que está consumindo e ela é meio que imperceptível. Mas o engraçado que vocês estão citando, nós estamos falando de lança-perfume e tudo mais. A gente tem drogas com um grau de efeito químico sobre o organismo que são facilmente comercializadas e que pouca gente fala, professor Rodrigo. Um exemplo clássico, a cola de sapateiro. Que o jovem, todo mundo sabe que, aspas, dá barato, fecha aspas, ponto, e é um problema social. Bom, sem dúvida. Eu queria só também colocar uma coisa que o Paulo falou, né? Antônio falou, que é a questão do shopping. De, por exemplo, sentar o time de vôlei da Noruega, eles não vão ser estranhados e não vão sofrer preconceito. Tem isso sim, eu acho que isso é um ponto pacífico. Mas o que cabe também aqui na condição de professor de sociologia, eu falo sempre para os meus alunos, você tem razão quando você traz, por exemplo, as imediações das universidades, sejam quais forem, de sexta-feira à noite, tem isso. A grande questão, muitas vezes, é que o comportamento individual difere do comportamento coletivo. Correto. Não é? Então, por mais que, por exemplo, o nosso amigo, que ele consiga organizar, se você pega 5 ou 6 pessoas num rolezinho exaltados, eles conseguem inflamar, não o bando, como você colocou, mas acaba inflamando uma multidão e pode perder o controle. Então tem assim, isso a gente vê em torcida organizada, quer dizer, recentemente nós vimos as cenas lamentáveis das torcidas organizadas na Europa, mas como tem aqui, quer dizer, o comportamento coletivo muitas vezes ele beira a irracionalidade, ao passo que individualmente nós ainda pensamos muito, será que eu vou fazer alguma coisa? Quando eu estou em grupo, eu me sinto mais forte, eu me sinto diluído naquela multidão e passo muitas vezes... Olha que interessante. Vamos lá. A gente realizou já, desde o começo da gestão, da atual gestão, 70 eventos organizados com os meninos, com a prefeitura. Se somar esse público, nós vamos ter um público de mais de 120 mil pessoas nesses eventos. Nós há 2 anos fazendo episódio, professor, 0. Então, e por que o episódio, dialogando já com o que o senhor falou, concordando, muitas vezes a tônica da multidão é dada pela liderança. Isso é o que nós falávamos há pouco no carro, né? Quer dizer,
os protestos de 2013, aqueles protestos, e aí assim, houve, de certa forma, muitas vezes um exagero na ação policial, ou até um desconhecimento da polícia, porque você vai negociar com quem? Quem é a liderança? Ao passo que quando você tem uma liderança, uma organização, Visível. e aqui nós temos aquilo que o Gramsci chamaria de intelectual orgânico, que é aquele que está dando voz a uma demanda da juventude. Correto. Então, este intelectual orgânico, este que organiza os elementos da cultura, é capaz de estabelecer interlocução, não é? Então, isso é fato, assim, o comportamento coletivo, muitas vezes, sem a liderança, sem alguém que dê essa tônica, atrapalha. Agora, um outro elemento também, eu acho que você vai concordar comigo, Erlan, que é o seguinte, na maioria das vezes, historicamente no Brasil, a periferia ou o subúrbio era o lugar de moradia do trabalhador, da pessoa pobre. Então, eles sempre se deslocaram para os centros da cidade, geralmente para trabalhar. Sai da periferia num ônibus desgraçadamente ruim, no metrô desgraçadamente apertado. Isso porque nós estamos aqui em 4 homens. Quando é mulher é pior ainda, porque muitas vezes ela sofre um constrangimento enorme. Então, assim, essas pessoas vinham, trabalhavam e voltavam para suas moradias. Depois descansa, acorda, mesmo aquela música cotidiana do Chico Buarque, né? Todo dia ela acorda, né? Sempre igual, às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual. Agora, o que é a grande novidade e o que tem incomodado é que esses jovens estão se deslocando não só para ir trabalhar, eles estão se deslocando para se divertir, eles querem ocupar os mesmos espaços. Isso, E outra compartilhar. coisa que essa sociedade também permitiu, o consumo. Antigamente, aqueles moradores que fizeram as periferias na década de 40 tinham projetos de consumo coletivo. É o pai que construiu a casa para o filho, é o pai que depois de um tempo conseguiu comprar a televisão. Hoje o jovem quer o quê? O iPhone, quer a roupa de grife, quer os óculos de grife, também muitas vezes quer se inserir nesse circuito. E isso incomoda aqueles que se acham de antemão donos do espaço. Rodrigo, mas veja que interessante. O Toninho deu um número aqui. 70 eventos oficiais, rolezinhos oficiais, promovidos com a chancela da prefeitura. Isso. Né? Com política pública de inclusão. Isso. Né? Você foi secretário municipal de igualdade racial, você esteve aqui conosco algumas vezes conversando sobre essa questão. 70 rolezinhos oficiais, 150 mil jovens mobilizados. Nós estamos falando do oficial. Isso. E o rolezinho, entre aspas, clandestino, É. aquele que é marginalizado, aquele que ocorre sem que exista o envolvimento desse grupo, sem que exista o envolvimento de uma atividade que tivesse sob o amparo de uma associação como a Rolezinho A Voz do Brasil ou qualquer outra associação. Na verdade, do ponto de vista de rolezinho, inclusive, o Darlan teve uma eficiência, ele e toda a diretoria da associação, de abarcar quase que todos os rolezinhos da cidade. A nossa maior dificuldade é com os chamados fluxos, ou conhecidos mais popularmente como pancadões. Esses são, inclusive, em maior número, né? O último levantamento que a gente tinha no começo da gestão da Polícia Militar, aconteciam cerca de 700 festas na cidade de São Paulo, de quinta a domingo, com hora para começar e sem hora para terminar, e com todo o nível de vulnerabilidade que acontecia naquele local. É importante alertar para as pessoas que acham que se resolve essa questão com violência, que o comandante, na época, o comandante Meira da Polícia Militar, me dizia que há 10 anos a Polícia Militar fazia o combate da forma de dispersão, bala de borracha, gás lacrimogêneo e tal, e o número só aumentava. Foi então que nós, em conjunto com a Polícia Militar e com outros órgãos, passamos a introduzir o programa Funk SP, em que a gente procura alguma dessas lideranças que estimulam essas atividades, propondo a eles que realizam atividades. Primeiro, que se harmonizem com o seu território, ou seja, respeitando o horário das pessoas dormir, respeitando o ir e vir das pessoas. E, em contrapartida, a prefeitura ofereceu uma infraestrutura para que o evento seja interessante. Então, tem ambulância, tem banheiro químico, tem a estrutura necessária. Para isso, também tem uma contrapartida, tanto para o rolezinho quanto para o FQSP, que é dialogar acerca do conteúdo de que é dito ali, sobre a questão da mulher, a questão, né, do rebaixamento da figura da mulher, ou a questão mais sensível aos ouvidos do público. Então, tudo isso a gente não exerce censura, mas a gente debate com essa garotada, tanto do rolezinho quanto do FQSP, procurando melhorar. Nós tivemos uma redução de cerca de 30% a 40% do número de pancadões da cidade de São Paulo nos últimos 3 anos. Pra você ter uma ideia, vou pegar uma região, Capela do Socorro, era uma região que iniciou com cerca de 37, 40 festas funk. Hoje, nós temos um número muito diminuído na região da Ilha do Bororé,
onde ainda tem uns sítios que realizam essa atividade, mas na região toda da Capela do Socorro nós tivemos uma redução quase que de 80% a 90%. Isso se espalha pela cidade. Esse final de semana eu tive o prazer de negociar com o pessoal de um dos maiores pancadores da cidade, que é o Iraque, que deixou de existir e acabou de assinar o pacto com a prefeitura de organizar atividades de maneira organizada. Então, para concluir, eu acho o seguinte, nós estamos inaugurando uma nova forma de dialogar com a cidade. Quando a fórmula que o governante saia da sala do ar-condicionado e da mesa e vá até o território, procurando identificar quais são os problemas, que diálogo é possível construir com esses personagens e que ganhos a gente pode ter. Então, ao contrário do que muita gente acha que o governo está estimulando o pancadão, na verdade o governo está reconhecendo a existência deles, entendendo o fenômeno, a ausência de espaço de lazer e de entretenimento, interagindo com ele, buscando, por exemplo, no Rolezinho a gente faz uma campanha contra o consumo de álcool, nos Funk SP a gente faz restrição de locais para que adultos possam consumir álcool e menores ou adolescentes, crianças e adolescentes possam ser evitado o consumo de álcool. Tem campanha, os apresentadores do Rolezinho, como do Funk SP, fazem campanhas. Então, acho que é uma política de controle de danos. É uma política de atrair a juventude para o exercício da cidadania através do lazer, diminuindo e conscientizando essas multidões, como bem disse o professor, em grupo, passa a ter a ideia de que em grupo também a gente pode fazer coisa do bem, coisa legal. Mas uma cidade em que o jovem tem que reivindicar o direito de andar em grupo num shopping center é uma triste cidade triste. Né? É isso que você disse, Toninho, de uma forma tão elegante e tão contextualizada. Perfeito. Essa cidade, uma cidade em que o jovem tem que se prestar uma mobilização dessa magnitude para evocar o seu espaço, é uma cidade triste. É isso. Não só, e pegando o que o Darlan falou também, quando ele falou assim, meninas de 12, 13 anos, onde está a família? Eu acho que tem uma questão aí, se a gente for olhar, de instituições sociais, que é interessantíssimo, por exemplo, a prefeitura realmente sair do gabinete e chegar até todos os locais da cidade, mas também o que você coloca é muito ruim ter que sempre ser institucionalizado. Correto. Seria bom que houvesse uma educação dentro da família, dentro da escola, dentro das igrejas, dentro das organizações da sociedade civil, de maneira que todos pudessem, de maneira organizada, inteligente e cidadã, ocupar o espaço pensando, eu tenho direito a esse espaço, mas o outro também tem. Eu tenho direito a uma expressão cultural, mas o outro também tem direito de descansar à noite depois de trabalhar a semana inteira. Se nós tivéssemos um nível de comportamento cidadão, e eu digo isso para todas as classes sociais, para todos os segmentos, para todos os gêneros, para qualquer cor de pele, porque se há algo que no Brasil ultrapassa qualquer fronteira, é a falta de educação. Então, eu acho que aí a gente teria uma cidade um pouco mais humana, né? Você vê uma coisa emocionante? Eu acabei de anunciar aqui que um dos maiores pancadões da cidade, que é o Iraque, nos procurou a SP Tours para propor a inserção dela no programa da prefeitura. Olha que coisa interessante. Sabe quem puxou os jovens? Foram 20 jovens falar comigo. Um pastor evangélico. Isso me emocionou. A ideia de que um pastor evangélico que costuma normalmente ter uma rejeição maior a esse tipo de manifestação, uma rejeição mais conservadora, o pastor tomou a iniciativa de procurar chamar os jovens para conversar, encaminhá-las ao poder público e provocar o diálogo. Aliás, quero parabenizá-lo, não lembro o nome dele, mas parabenizá-lo. E eu acho, corroborando com o que o professor colocou, a sociedade precisa entender o seguinte, que os problemas da cidade têm sim uma ação do poder público que precisa ser desenvolvida, mas tem uma ação individual de cada um de nós. A cidade é nossa, não é do prefeito. O prefeito é o síndico da cidade. Agora, nós somos os condôminos e precisamos também interagir com ela e deixar um pouco do nosso preconceito de lado. Quero dizer o seguinte, Wagner, quando o prefeito Haddad me procurou e falou, eu quero que você cuida do Rolezinho, do Darlan e do Funk SP, a minha cabeça doeu. Porque eu sabia que não era uma tarefa fácil. Do Rolezinho ainda vai lá, mas do Darlan é difícil. Não é isso, Darlan? Não era uma tarefa fácil, não é uma tarefa, é uma tarefa que exigiria muita conversa, muito diálogo, muito reconhecimento de lado a lado, se entender cada um. E eu acho que foi um enriquecimento tão grande para mim, quanto pessoa, e para a prefeitura. E outro dia, o ajudante de ordem, que é um policial militar que trabalha com o prefeito de São Paulo, o prefeito estava nos narrando que
o coronel dizia para o prefeito o seguinte: prefeito, mais do que isso, o senhor está educando, os meninos estão educando a polícia. Porque em vários locais da cidade nós realizamos reuniões com meninos de rolezinho ou com meninos de pancadão com a polícia militar. Num primeiro momento, um estranhamento imenso, uma dificuldade de diálogo, e hoje tem vários locais da cidade onde a gente se reúne. Comando local da PM, o Darlan é amigo de vários comandantes, né, se reúnem para discutir a inserção desses meninos no território. Então, nós estamos nos educando. Os meninos estão se educando, mas as instituições também estão se educando a cada dia. Darlan, no tempo que eu era adolescente, mais ou menos na mesma idade que eles aqui... Isso aí não, você precisa falar essa idade aí, porque eu tô achando... Com certeza. Talvez acho que eu sou mais novo, viu? Vamos lá, professor. Acho que não, mas enfim. Tinha uma coisa muito bacana como espaço público do jovem, que era o Centro Cultural da Rua Vergueiro, que ainda existe, que é da prefeitura, e várias vezes, e aí uma incongruência aqui, para cabular a aula, aquele lugar era um paraíso, porque ali tinha uma discografia maravilhosa, Suzy 4, Bob Dylan, The Who, Janis Joplin. Então você tinha lá, o senhor já fez isso também, né? Já, bastante. Hoje tem cabular aula não, cabular nunca cabulei. Química, Física e Biologia, Vamos entrar mais tarde na escola e vamos ouvir um pouquinho de Janis Joplin. Esses espaços, para você ficar num puff ouvindo um som, espairecendo, qualquer coisa assim, eles existem nas regiões em que vocês representam? Existir equipamento existe, mas às vezes tem equipamento e não tem profissional qualificado. Não adianta, por exemplo, eu moro em Guaianazes, entre Guaianazes e Cidade Tiradentes. Nós temos o Centro Cultural da Cidade Tiradentes, gigantesco, na Avenida Inácio Monteiro. Enorme. Não funciona. Nós temos a Fábrica de Cultura da Vila Curuçá, que é na divisa de Guaianazes com Itaim Paulista. Não funciona. Temos 2 céus que não adianta ter o equipamento. O problema não é falta de equipamento no município. É falta de profissionais qualificados para estar naquilo ali. Por exemplo, em Guaianazes, as últimas atividades que nós realizamos lá, ali a gente viu a necessidade de até o poder público local, a subprefeitura, a própria polícia militar, a GCM, eles querem nossos eventos lá, porque tem algo de movimentação cultural para a molecada, claro. Algo diferente. Não quer dizer, a gente tem lá a subprefeita mesmo, Mara Gianetti, que é a subprefeita de Guaianazes. Excelente subprefeita. O comandante da área que a gente fez lá, né, Capitão Luiz Silva, um excelente capitão, ele já entende, já não tem aquele preconceito que nós tínhamos no começo. E você consegue ter uma relação legal com ambos na representação do mandato que você tem na associação? Sim, não, o diálogo meu é direto, tem um telefone particular da maioria deles, a gente vai dialogando quase todos os dias, a gente fala, pô, e aqui? Aí eu falo, de repente eu falo, vou fazer lá na cidade de Tiradentes, aí o comandante de lá fala, pô, qual lugar você acha legal para indicar? Então a gente entra num comum acordo, Darlan, essa rua que você escolheu é boa, mas eu tenho uma melhor ainda que não vai ter problema, vamos fazer lá? Então é isso que hoje mas a gente isso é novo. É novo, não existia um preconceito. Isso é um diálogo novo. É um diálogo novo. Antes eu falava que a Polícia Militar do Estado de São Paulo não está preparada para trabalhar com jovens. Não está mesmo. Né? Hoje a gente já vê um diálogo diferente. Estão se adequando por onde a gente passa. Por exemplo, existem batalhões que a gente sempre lembra dele. O 28º Guaianazes, o 48 também, que faz aquela região, o 49º, o 18º, que é a região da Oeste. O Oeste mesmo não tem nada. A Zona Oeste é bem esquecida mesmo, a região lá no quesito cultura, quando a gente diga fundão ali, Taipas, Pirituba, Jaraguá, né? Inauguraram recentemente um shopping lá em Pirituba, que é o Cantareira 2, e teve alguns rolezinhos marcados lá, a gente tentou articular, até a própria direção do parque, do shopping, a gente procurou para dialogar com os meninos, que a gente tem uma força muito grande ali naquela região, e o shopping não respondeu, não se manifestou, mas tinham notificado a São Paulo Turismo. Então a gente entrou com esse trabalho de ir lá, conversar com eles, mas não deu. Tem uma coisa também, Wagner, que as pessoas aqui precisam se atentar na cidade de São Paulo, que são os espaços de direito privado, mas de vocação pública. As pessoas, esses dirigentes precisam começar a entender
que shopping, embora de direito privado, tem um dono, tem propriedade, ele exerce uma função pública no seu entorno, ele provoca ações no seu entorno, seja de trânsito, seja de afluxo de pessoas, e eu acho que seria fundamental ter um espaço na cidade, onde espaços como o Sesc, como o shopping, que são privados... O MASP, que de terça-feira é no Vasco. Isso, que poderia ter um diálogo com o seu entorno, com a cidade. Não é mais possível, nos nossos tempos, um shopping numa região, seja qualquer, de periferia da cidade, não se atentar para o seu entorno. O que acontece à sua volta, o que são os moradores da sua volta. E lembrando o seguinte, eu vou falar uma coisa. Duvido que um de nós aqui, com exceção do Darlan, compre um tênis por R$1.000. Os meninos do rolezinho, os meninos compram tênis por R$1.000. Ou seja, é uma visão equivocada. São meninos consumidores, São grandes consumidores. quem exerce consumo, e, portanto, deveriam ser tratados com dignidade, pelo menos, dignidade do consumidor. Eu prefiro outra, a de cidadão, Mas o mínimo que se espera de uma entidade privada como um shopping é que ela passe a tratar as pessoas, pelo menos, como um consumidor. Professor, como equacionar demandas que surgem com ecos tão diferentes? Porque eu acho que você tocou num ponto que nem é objetivo da gente discutir, mas, por exemplo, essa questão do tênis de R$1.000, por si só, ela também é discutível. Claro, né? com Não certeza. do ponto de vista do direito que a pessoa tem de comprar o tênis e daquilo que ele representa para ela. Agora, o mas fetiche a questão do tênis de R$1.000 é isso, algo a ser refletido isso, sociologicamente. Que é o Guy Debord, né? Diga lá, professor. O próprio Marx, né, no Fetiche da Mercadoria. Isso. Eu acho que se me pergunta como equacionar. Seria de uma pretensão enorme eu trazer uma resposta para isso. Mas vamos pensar nessa mesa aqui, nesse debate agora. Né? Veja o que o Toninho está falando e veja o que o Darlan. Qual palavra foi presente na fala dos dois nesses últimos momentos? Diálogo. Você vê que o Darlan tem uma parceria junto à prefeitura, então há um diálogo. Mas ele acabou aqui de dizer que existe o aparelho lá, público, cultural, mas que falta pessoal especializado. Portanto, ele teceu críticas. Ele acabou de trazer aqui a figura não da prefeitura, mas do Estado. Ele disse que existem comandantes que estão dialogando, que existe para dizer. Então, o que acontece? No papel de liderança que ele exerce, que o Darlan está exercendo aqui, ele não está se furtando ao diálogo. Como ele também percebeu que se antes a PM, ou o Estado, ou o shopping, ou qualquer setor da sociedade não estava dialogando, talvez agora esteja. O que falta na sociedade brasileira, me parece, entre muitas faltas, mas uma que é muito evidente, pensando que nós estamos aqui discutindo, é que nós sejamos educados para dialogar. Na maioria das vezes, nós somos educados para se colocar numa posição de enfrentamento. Ou eu sou melhor do que os outros, ou eu sou a vítima e o coitadinho. Ser melhor ou vítima não é sociologicamente produtivo. O bom é você reconhecer uma outra coisa que o Tony falou, a diversidade. Ninguém é melhor ou pior, as pessoas são diversas, são diferentes. E nessa diferença tem que sim se respeitar a cidadania. O problema é que na sociedade brasileira, você não é respeitado nem como cidadão e nem como consumidor, tá? Então você fala assim, não, mas ele compra um tênis de R$1.000, tudo bem, se deu problema no defeito no tênis, para trocar é o inferno na terra. Verdade. Ao passo que em qualquer outro país você consegue ir na loja devolver. Então assim, isso é um problema. Como eu disse há pouco, a década de 40, dos moradores que eram os trabalhadores do centro de São Paulo e que construíram as periferias, tinham projetos de consumo coletivo. Correto. Um grande problema também é acreditar que o desenvolvimento de um país está ligado simplesmente ao aumento do PIB, do Produto Interno Bruto e do consumo. Então, faz um tempo eu também dei uma entrevista sobre o funk ostentação, né? E aí o menino ia entregar o lanche, muitas vezes na minha casa ele me olhava assim, aí um dia ele falou assim, você manja de uns funk, né? Eu falei assim, não, eu vi você falando na TV do funk. Falei, mas era uma coisa... Não, porque eu escrevo uns funk, você não quer levar lá para ver se eu não consigo gravar, não sei o quê? Quer dizer, ele já está pensando no funk para gravar, para poder também ter... Então, consumir numa sociedade como a nossa é o motor dela. Agora, tem que consumir com consciência. Então, o que o Toninho falou, um shopping que tem no seu entorno... Cada obra dessa você tem externalidades positivas, que é a geração de emprego, você tem externalidades negativas. Agora, não se pode hoje pensar um empreendimento, qualquer que seja, sobretudo esses de grande porte, que não estabeleça um diálogo com a sociedade civil. Tem que dialogar.
tem que estabelecer parcerias. Então, as organizações do terceiro setor, os movimentos sociais, a prefeitura, a PM, o Estado tem que estar dialogando. Então, o que falta é diálogo. Mas o senhor tocou, professor Rodrigo Prando, num ponto que é central nisso tudo, já encaminhando para o fim do programa, que é o ponto de nós versus eles. Sim. Né? Nós estamos num país Sim. dividido, como poucas vezes esteve, num mundo binário em que se hesita entre a esfera do vício e da virtude, né? Na linha do eu sou a virtude, o meu oponente é sempre o vício, o oponente diz eu sou a virtude e eu sou o vício, e aí reproduz aquela coisa do Sartre, o inferno são os outros. Né? Para o shopping center, na lógica constituída do shopping center, o inferno é o cara que vai organizar rolezinho lá e que não é consumidor. Sim. Esses caras vieram aqui para quê? Para ocupar nosso espaço. O espaço, e aí é preciso ter cuidado com isso, de uma classe média que tem o direito de privatizar um espaço público para ela, mas que não quer prestar conta da responsabilidade dela. Shopping Metrô Itaquera, o sinal que o shopping está fluindo tanto e que a periferia gasta tanto, ele está sendo ampliado em quase metade dele. Vai ampliar, vai fazer o que ele é hoje, vai aumentar em 2 vezes, o tamanho vai ficar maior, ou seja, é porque está gerando renda. Quem leva a renda para o shopping da Zona Mas ainda Leste? que não estivesse gerando renda, se não estiver gerando renda e você quiser sair da sua casa e passear no shopping, é um direito nosso. Então, ou seja, eu queria entender na onde que promotores, que juízes assinam a proibição da entrada de menores ou de grupos em shopping center, que isso eu não consigo entender até hoje, né? Eu lembro que no ano passado teve algumas atividades no Shopping Metrô Itaquera, os oficiais de justiça que foram lá levar intimação e que estavam com as fotos nossas no próprio lugar, eles entregavam intimação para menores, para meninos e meninas de 15, 14 anos. Eu nunca ouvi falar isso. Então, ou seja, o que é isso? É as grandes lojas comprando o poder público, dominando por causa do dinheiro? Meu amigo, não tem validade nenhuma. Nenhuma. É zero a validade. Pega, assim, não cometamos essa indelicadeza. Rasgue a intimação e Foi se o que divirta fizemos, com ela, mas meu foi o que querido. fizemos. Queria dizer só mais uma coisa sobre o que significa o preconceito, para você ter uma ideia na história. Primeiro que é o seguinte, a ideia da ocupação da rua por atividade cultural não é uma coisa nova. É bom lembrar que o samba, no Brasil, sofreu a mesma repressão que o funk recebe no início do século XX, e um iluminado do poder público resolveu ocupar os terrenos públicos da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro com as quadras das escolas de samba, e hoje o samba é parte da cultura do Brasil. É possível pensar o Brasil sem samba, mas o samba já foi também perseguido, discriminado, e muitos dos presidentes de escola de samba foram presos. É bom lembrar isso. Outro dia eu estava assistindo, domingo, um filme sobre uma cantora de blues do final do século XIX, a Bessie Smith, uma interpretação maravilhosa da Queen Latifah, e mostra um pouco das letras do blues na época, aliás, bastante sensualizados e bastante discriminados por uma certa elite naquela época. O blues evoluiu a um ponto hoje de uma música quase que global, sofisticada, que todos nós aprendemos a gostar. E eu queria dizer o seguinte, o funk, que tanta gente fala mal, é a única música eletrônica genuinamente brasileira. Tem funk ruim, como todas as músicas, e tem funk em evolução. Eu acho que a diversidade, como a gente já falou aqui, provoca, aliás, o encontro da cidade com esse novo funk, com essa nova modalidade, pode gerar uma musicalidade genuinamente brasileira e eletrônica, com uma evolução do diálogo que a gente tem feito nas periferias, o diálogo que a gente tem feito com as pessoas. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, toda música que nasceu marginal, nasceu discriminada. E todas elas, no mundo, seja o soul, jazz, o blues, todas evoluíram para um nível de universalização que nos engrandece. Toninho, é bom lembrar, muito legal, muito bacana o teu depoimento, porque é bom lembrar que a arte para o povo e do povo, ela é um legado dos mais expressivos da Semana de Arte Moderna. É verdade. O modernismo surge com a proposta de romper com os Negação, paradigmas de uma cultura elitizada, de uma cultura para poucos, aristocrática, uma cultura que não era popular, né? Então acho que é bem bacana isso que você falou. Professor Rodrigo Prando, suas observações finais, para onde caminhamos, se é que caminhamos nesse sentido? Caminhamos, e dada a essa mesa aqui, que muito me engrandeceu participar, muito obrigado e aprender com vocês.
eu acho que caminhamos e caminhamos bem, tá? Não é o melhor mundo, claro que não. Os preconceitos existem e ainda existirão, e por muito tempo. Mas, numa atitude inteligente, há a possibilidade de combater o preconceito, de combater a discriminação e de, sim, utilizar o espaço da cidade, porque a cidade é do cidadão. Ninguém é prefeito, as pessoas estão prefeitos. Exato. Né? O cidadão fica, o cidadão mora, o cidadão transita, ele tem que ter o direito de ir e vir, ele tem que ter o direito à sua expressão cultural, que no momento pode ser marginalizada e pode ser universalizada. Na semana de 22, além de tudo, você se contrapôs a uma arte estrangeira e quis fazer uma arte genuinamente brasileira. Não é? Então, tudo isso. Então, eu acho que assim, não é fácil lidar com uma cidade das dimensões de São Paulo. Não é fácil. Não é? São Paulo é uma cidade que eu sempre digo aos meus alunos, ela é superlativa, ela é grande em tudo, na riqueza cultural, na miséria, na violência, nas coisas da honestidade de um povo trabalhador e honesto. Para cada notícia ruim, teremos centenas e dezenas de outras muito boas. Temos que olhar nesse cidadão, nessa pessoa que acorda cedo e trabalha e saber, todos nessa cidade têm direito a usá-la de maneira consciente e educada. Eu acho que eu ficaria por aí. Consciência, educação e respeito e o diálogo. Professor de Sociologia do Mackenzie, seu contato, professor? Meu e-mail profissional é rodrigoprando@mackenzie.br. É sempre muito bom estar dialogando com as pessoas. Fiquem à vontade. Portanto, rodrigoprando@mackenzie.br, sem com, sem gov, sem nada. É rodrigoprando.mackenzie.br. Não, rodrigoprando@mackenzie.br. Rodrigo Prando, tudo junto. Isso aí, @mackenzie.br. Perfeito. Tá? Obrigado mais uma vez, Prazer, você é sempre enorme. bem-vindo aqui. Darlan, sua mensagem final, meu querido, queria abrir as portas, escancarar as portas da TV Câmara para você, para a representação que você exerce, que o professor Prando associou a Antônio Gramsci. Eu queria convidar a participar mais da nossa programação, discutir mais os temas da cidade, dizer que foi um bate-papo muito gostoso com você, com a mesa como um todo, mas com aquilo que você reporta dos relatos da situação que você vive no teu dia a dia. Quero agradecer a TV Câmara, a todos aqui presentes na mesa e dizer que hoje o rolezinho, antes era um sonho de poder organizar isso junto com os meninos, essa luta. Hoje é um sonho que se tornou realidade, que a gente apita dentro da cidade de São Paulo, sim, temos a nossa força e falamos, vamos fazer dessa forma, vamos. É da forma organizada? É da forma correta? Então nós vamos. Como o próprio prefeito já disse, o próprio Toninho, eles não estão fazendo, eles estão colaborando muito, muito, de verdade com a gente ao longo desses mais de 2 anos. Cobro sempre do governador, mas nas próximas semanas vamos falar com ele vai atender a gente para conversar e para chegar numa ação que também é uma responsabilidade do Estado, isso. E dizer que o rolezinho, ele girou, além disso, ele girou muito, o rolezinho funk, empregos, renda, tirou pessoas da linha da miséria, muitos jovens, teve funkeiros que antes não tinha nem o que comer, hoje anda de carro importado, tem uma condição boa, meninos do rolezinho que hoje se beneficiarem em fazer, ou virar youtubers, ou fazer comerciais e por redes sociais ganhar o dinheiro dele, ter sua própria fonte de renda. Então eu digo, o rolezinho, ele é um negócio, ele é uma ação social e sempre perguntam para mim, né, Darlan, você não vai desistir disso como líder do movimento? Você não vai sair, você e os meninos? Quando você vai desistir disso? É uma coisa que eu vou desistir só quando eu não estiver mais aqui. Quando eu não estiver, eu sei que a gente vai ter um exército para continuar essa luta nossa. E aí, agradeço a todos vocês aí. Darlan, dê contato, meu querido. Associação Rolezinho A Voz do Brasil, a nossa página mesmo. Isso. Por lá já fala direto comigo. Você tem fanpage, alguma coisa assim para divulgar? Tá o meu Facebook, tá Darlan Mendes. Darlan Mendes no Isso. Facebook. Toninho, ex-secretário municipal de Igualdade Racial, hoje diretor de responsabilidade social da SP Tours. Papo gostoso, bacana, a gente sai leve e acreditando que o futuro pode ser melhor mesmo. Eu quero agradecer a Câmara, agradecer meus colegas aqui nesse bate-papo maravilhoso e esclarecedor. Só dizer uma coisa, inclusive, acho que São Paulo, cada cidadão de São Paulo tem que começar a deixar de utilizar a palavra outro. O universo é tão grande e nós somos tão poucos aqui nesse planeta Terra
que metade dos nossos problemas é gerado pela palavra outro. O outro país, a outra fronteira, a outra cor, o outro gênero. E a gente tem que parar, refletir com a concepção de que somos nós. O problema do outro é o meu problema. O problema da cidade é o meu problema. E quando a gente tiver essa reflexão, vai ficar mais fácil, né? Nós vamos começar a interagir melhor com a cidade, interagir melhor com o outro e tentar entender o problema do outro para que você possa também ser compreendido no seu problema. Legal. Seu contato? Bom, meu e-mail é antoniosPinto@sptours.com ou tem minha página do Facebook pessoal, Antônio Pinto. Legal. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pela audiência acima de tudo. E a gente fica agora às 3 da tarde com Espaço Livre, às 6h30 tem a segunda edição do Jornal da Câmara. Aos nossos convidados aqui, boa tarde. A você que nos acompanhou também, muito boa tarde. Obrigado. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.